Não era o que se esperava. Com a reabertura dos Estados Unidos, está faltando trabalhador. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Está acontecendo um efeito curioso lá nos Estados Unidos. Lá a vacinação já está bastante avançada, os números de casos caíram bastante e até mesmo os estados que impunham um forte isolamento social e muitas proibições, como Nova York e Califórnia, já estão no processo de reabertura. Restaurantes no país todo já estão autorizados a voltar a funcionar ou estão na expectativa de poder voltar em breve. Muitos deles, porém, não vão conseguir reabrir tão cedo porque estão com um problema peculiar, não conseguem contratar gente. Isso é um efeito inesperado, visto que houve muita demissão no início da pandemia. Existe muita gente na fila do desemprego, justamente devido às regras que obrigavam restaurantes e bares a fechar. Todos imaginavam que haveria uma enorme quantidade de pessoas dispostas a voltar a trabalhar. Mas não é o que está acontecendo. A coluna do blog Cabeça Livre traz um texto do FEE, Fundação para a Educação Econômica, que fala sobre o tema. A matéria cita o exemplo do Philadelphia Inquirer, que mostra a situação de vários restaurantes, desde pequenos negócios locais até grandes redes de fast food, que estão tendo que adiar a reabertura ou reabrir com uma capacidade menor porque não conseguem contratar ninguém. Isso é uma situação inédita. O setor de bares e restaurantes sempre foi um dos maiores empregadores nos Estados Unidos e no resto do mundo. É uma das poucas áreas da atividade humana que uma pessoa pode fazer a vida apenas com esforço e dedicação. Não precisa necessariamente ter uma longa formação ou capacidade técnica. Sempre foi um abrigo de pessoas jovens que ainda não terminaram os estudos, de pessoas com baixa qualificação e gente disposta a trabalhar de todas as idades. Geralmente existe um enorme contingente de pessoas dispostas a trabalhar nessa área. Lembre-se, lá nos Estados Unidos as regras trabalhistas são menos invasivas. Empresas têm poucos custos na demissão do funcionário. Isso faz com que, com o início da crise, muita gente tenha sido demitida. Mas essa política de poucos entraves trabalhistas tem a vantagem ao contrário. Quando a atividade recomeça, as contratações são imediatas. Aqui no Brasil, ao contrário, como existe um enorme conjunto de custos e regras que empregadores têm que fazer frente até para demitir alguém, isso não faz com que as pessoas deixem de demitir, porque numa crise não há outra possibilidade. Mas o pior é que quando a economia começa a reaquecer, o empregador espera muito tempo até ter certeza que a coisa melhorou antes de começar a recontratar. No final, aqui tipicamente faltam empregos. Mas por que então esse fenômeno está acontecendo nos Estados Unidos? Bem, os entrevistados pelo Philadelphia Inquirer apontam vários pontos. Muita gente buscou outras ocupações nesse período, seja na economia por demanda, como Uber e similares, seja com empregos à distância, mas o fato é que o desemprego geral continua alto. Temos uma situação em que há um número recorde de vagas abertas que não são preenchidas e, ao mesmo tempo, temos um número recorde de desempregados. Como pode isso? Bem, você já deve estar desconfiado do que está acontecendo. Recentemente, o governo Biden aprovou um auxílio emergencial para americanos que vai até setembro deste ano. Esse auxílio emergencial tem um valor relativamente baixo, tal como o nosso aqui no Brasil, mas em linha com o que muitos cargos do mercado de bares e restaurantes pagam por lá. O que está acontecendo é que as pessoas preferem ficar em casa sem fazer nada. É apenas o óbvio, os incentivos são esses. É lógico, eu não estou dizendo que o pessoal que trabalha nesse setor é uma cambada de preguiçosos que não quer trabalhar. Ao contrário, sou o primeiro a reconhecer que o pessoal que trabalha nessa área costuma ser gente que pega pesado e trabalha com muita vontade. Mas é preciso entender que em qualquer grupo de pessoas você vai ter variações. Tem gente que está com medo da doença, tem gente que trabalhava nesses empregos só porque não tinha alternativa, ou porque precisava complementar um salário. Agora que o salário está sendo complementado pelo governo, por que voltar a trabalhar? Você vai estar se arriscando a pegar a doença, trabalhando duro, para quê? Você já tem lá o checão do titio Biden até setembro garantido. No mínimo, você pode esperar um pouco até voltar a trabalhar, aproveitar, tirar umas férias, descansar um pouco. A legislação trabalhista não invasiva que eles têm lá nos Estados Unidos traz também vantagens aqui. O empregado não tem direito legal a nada lá, mas pode negociar livremente qualquer coisa com o patrão.
Então, numa situação dessas, fica uma época propícia para acordos entre as partes vantajosos para os trabalhadores. E alguns lugares já estão fazendo isso, oferecendo bônus para contratação, bônus para indicação, um monte de vantagens. Isso tende a equilibrar o mercado em breve, é a beleza do mercado funcionando. Ao contrário, aqui no Brasil, o patrão é proibido de fazer acordo com o empregado porque absolutamente qualquer coisa diferente do estritamente escrito na CLT pode ser entendido pela Justiça Trabalhista como salário adicional e causar enormes problemas para o empregador depois. Existe um dito muito comum entre advogados trabalhistas aqui no Brasil: patrão bonzinho se dá mal. Na verdade, eles usam um palavrão aqui, mas eu vou ficar no de se dá mal só. Qualquer ajuda extra que você der, qualquer favor que você fizer, qualquer coisa que você combinar com o seu empregado será usado contra você na justiça, vai virar uma bola de neve de indenizações que vai fazer você perder uma montanha de dinheiro. Patrões e empregados são proibidos pela Justiça Trabalhista do Brasil de negociar qualquer coisa. E pode ter certeza, isso prejudica muito mais o empregado do que o patrão. Mas embora a situação seja melhor por lá, também é preocupante. Porque um outro fator a ser considerado nessa equação é que os donos de restaurantes e bares também receberam uma ajuda do governo nesse mesmo pacote. E isso faz com que eles também estejam numa situação relativamente tranquila. Não vou poder abrir por hora porque não tenho como contratar ninguém, mas eu posso ficar fechado mais um tempo, eu tenho dinheiro em caixa. No final das contas, o que estamos vendo lá, de certa forma, podemos ver aqui no Brasil também, é uma sociedade onde o dinheiro deixou de ser um indicador de escassez confiável. Tá todo mundo com uma montanha de dinheiro na mão e o dinheiro agora não está cumprindo mais a sua utilidade de servir como indicador de escassez. No final, parece que claramente o governo Biden está caminhando para o ideal socialista no seu governo. Todo mundo depende mais do quanto recebe do governo do que do quanto gera com o seu trabalho. E como o governo quer manter o controle da população, pode ser que esse esquema acabe durando por um longo tempo. Afinal, uma receita certa para a população não se revoltar contra o governo é o governo se tornar pagador de todas as pessoas. Se todo mundo recebe dinheiro do governo, todo mundo passa a ter um incentivo a mais para aceitar ordens deste. Só que isso é um passo perigoso no sentido da ineficiência econômica. Como Mises explica muito bem no seu paper sobre o problema do cálculo econômico, o preço das coisas tem um significado social que deriva da escassez delas. Preços são sinalizações para os agentes do mercado que rapidamente incorporam interesses e necessidades das pessoas. Caso você não conheça o problema do cálculo econômico do Mises, tem um vídeo no canal Ancapsu Classic em que eu detalho esse problema. No mercado em que faltam trabalhadores, os donos de restaurante teriam que aumentar os salários para contratar. Mas eles estão com sobra de caixa, podem esperar mais alguns meses com o negócio fechado. No mercado que faltam empregos, os trabalhadores teriam que correr atrás de alguma ocupação. Mas eles não precisam fazer isso. O governo garante o mínimo, afinal, por que sair de casa? Assim ficam todos felizes e inertes. E o que se esquece nisso é que todos dependemos do trabalho de outras pessoas. A riqueza é criada na sociedade pelas trocas voluntárias. Imprimir dinheiro novo e distribuir para as pessoas não faz aumentar a riqueza da sociedade. No final das contas, só vai fazer desvalorizar o dinheiro e tornar ele um indicador pior para transmitir as informações de escassez do mercado. Os preços de tudo no mercado americano têm crescido, a inflação está vindo aí. E mais do que isso, faltam peças, faltam chips, faltam insumos, não só lá como em vários outros lugares do mundo. Tudo resultado de governos que, como é tradicional, ao tentar resolver um problema, criaram um problema maior ainda. No final das contas, isso vai fatalmente gerar uma ineficiência econômica muito grande nos próximos anos e um aumento da pobreza no mundo todo. Paradoxalmente, todo mundo com dinheiro no bolso e mais pobre. Mas lembre-se, em todos os regimes socialistas do mundo, o povo afunda na pobreza, mas a classe política dominante mantém o controle e se dá bem. Então talvez seja essa mesmo a direção do governo Biden e dos socialistas do mundo todo. Deixar as pessoas anestesiadas de tanto dinheiro e sem produzir nada, levando elas a uma dependência do Estado da qual não conseguem sair. Esse tipo de tragédia não é inédito na história e sempre acabou em muita miséria para o povo e muita riqueza para políticos e os amigos do poder. Mas dessa vez temos algumas ferramentas para nos proteger do governo.
a informação descentralizada e distribuída, o Bitcoin, a internet, vários outros mecanismos para a sociedade operar independente do governo. Dessa vez, mesmo o governo tentando aplicar essa velha fórmula que já funcionou para ele em tantas crises atrás, pode estar dando um tiro no próprio pé. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido pelo Cabeça Livre, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!